convido os irmãos para que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Nós leremos o texto na sequência, que é Lucas 19, os primeiros 10 versículos. Lucas 19, de 1 a 10. Ouçamos com fé o que a palavra de Deus diz. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com grande alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, em Sua graça e bondade, fala aos nossos corações por meio dos Seus servos, ó Pai. E o meu pedido a Ti, ó Deus, nesta manhã é: fala aos nossos corações, ó Pai. Não só o meu, mas fala ao coração desta igreja amada, ó Pai. Fala ao coração de cada um, de cada criança, de cada homem, de cada mulher, de cada senhor, de cada senhora. Fala aos nossos corações. Fala-nos, ó Pai, porque a Sua voz é maravilhosa. Fala-nos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, na Sua providência e na Sua graça, cuida da história das nossas vidas, ó Deus. E fala-nos, ó Pai, com palavras de amor aos nossos corações. Palavras essas que nos encorajarão, que nos reconfortarão e que muitas vezes, ó Pai, nos disciplinarão. Mas nós temos a certeza de que o Senhor fala ao coração do Seu povo, pois o Senhor nos ama e é Deus vivo. É Deus, ó Pai, que se revela ao Seu povo. É o que eu peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas vezes nós olhamos para a história e quantas vezes nós olhamos para as coisas que estão acontecendo e a gente pensa exatamente que a gente sabe o melhor caminho para todas as coisas. Essa semana eu estava vendo o quanto que o nosso telejornal é tão supérfluo. O quanto que nosso telejornal, em meio a todo o caos que a gente vive na nação do Brasil, enquanto que todos os escândalos de corrupção, enquanto que todos os escândalos da política e de todas as dificuldades, tensões de guerra que nós temos no outro lado do planeta, tensões monetárias que impactam a nação do nosso país, e de repente eu me vejo o Brasil nos jornais simplesmente discutindo o término do namoro do Vini Júnior com a influencer que eu não lembro o nome. Virgínia. Alguém lembra? E a questão é exatamente essa. Como é que nosso país pode estar discutindo questões tão tolas? Mas é exatamente isso que a gente tem que prestar atenção. Porque muitos de nós provavelmente escalaríamos o Neymar para a Copa. Muitos de nós talvez não escalaríamos o Neymar para a Copa. Alguns de nós diríamos que talvez fosse melhor a gente dar algumas canetas de Monjaro para o Ronaldo e ele jogaria muito melhor do que quase todos os jogadores da seleção. Talvez seria melhor a gente levar o Ronaldinho Gaúcho para fazer um detox e talvez ele jogasse melhor do que boa parte da atual seleção. E que saudade que dá daquela seleção do Penta. E a gente olha para a atual seleção e a gente não sabe o nome, particularmente eu não sei o nome de quase ninguém que está na seleção. E a gente fica com aquela sensação de que nós exatamente sabemos o que devemos fazer. De que nós sabemos as escolhas certas que precisam, não só para a economia, quanto que também para o futebol. Nós sabemos exatamente o que é certo e nós sabemos decidir as coisas que nós precisamos para a nossa vida. E meus irmãos, por incrível que pareça, é exatamente sobre isso que fala esse texto. O texto que nós temos em Lucas fala exatamente sobre isso. O texto que nós temos em Lucas nos mostra o quanto nós, em nossa arrogância, acreditamos que sabemos o que é melhor para a seleção ou que sabemos o que é melhor
para a economia ou que sabemos o que é melhor para a política. Mas o texto de Lucas nos mostra que nós não sabemos. Mas não apenas nós não sabemos, mas o texto de Lucas nos convida para que nós descansemos no fato de que nós não precisamos saber. Olhemos para as nossas crianças. As nossas crianças não estão preocupadas com a alta do dólar, as nossas crianças não estão preocupadas simplesmente com a questão da economia, da guerra no Oriente Médio, a guerra do Irã. As nossas crianças não estão preocupadas com a visita do presidente do nosso país quando vai no Salão Oval conversar com o presidente americano. As nossas crianças não estão preocupadas se vai ter regulamentação ou não de Bitcoin. As nossas crianças mal estão preocupadas se o Neymar ou o Vini Júnior, quem vai ser o camisa 10. Elas simplesmente descansam. Elas simplesmente vêm aqui e a preocupação delas no máximo se dá em: mamãe, onde é que está aquele sapato de estrela que eu quero vestir? A preocupação mais profunda das nossas crianças são com temas tão triviais, porque as nossas crianças aprenderam que eles devem descansar no cuidado de seus pais. E o que Lucas fala nesta manhã, o que Lucas fala no capítulo 19, nos primeiros 10 versículos, é exatamente isso. Que nós somos a ovelha perdida. Nós somos a ovelha perdida e como a ovelha, nós fomos achados antes de termos procurado. Pois a salvação não sobe das nossas escolhas, ela desce da iniciativa do Filho do Homem. Meus irmãos, nós somos a ovelha perdida que foi encontrada por Cristo Jesus. E como uma ovelha, a única coisa que nós precisamos fazer é ficar parados, confiantes que o bom pastor é quem cuida de nós. E eu pretendo mostrar isso para os irmãos em 3 grandes momentos. Primeiro, meus irmãos, o primeiro movimento que eu quero mostrar para os irmãos é que nós somos a ovelha perdida, sem saber o caminho de volta. E para que a gente comece a entender de que, Lucas, você está pregando em Zaqueu e você está falando de ovelha perdida. Eu vou falar de ovelha, eu vou falar de dracma e eu vou falar de filho pródigo. Porque o que a gente consegue perceber nessa história de Zaqueu é que a história de Zaqueu é a beleza de que nós temos na inspiração que Deus faz por meio das Escrituras, meus irmãos. O que nós temos na história de Zaqueu é a beleza de como Deus é maravilhoso, na maneira como Ele constrói histórias belas. A gente olha para o cinema e nos próximos dias a gente vai ter um lançamento de um filme que é a história da Odisseia, e a gente vê grandes pessoas comentando de que a Odisseia de Homero e a Ilíada de Homero, das 2 grandes obras, são talvez as maiores obras da literatura clássica, a leitura fundacional da história cultural da humanidade, que particularmente eu considero uma grande bobagem. Quando nós olhamos para a maneira como Deus usou os seus homens para a construção do texto bíblico, a gente vê uma beleza literária, uma beleza composicional, uma beleza na maneira como as histórias são contadas, que muitas vezes nos passam despercebidos nos nossos olhos. E a gente precisa relembrar, e eu vou recapitular de forma muito sutil, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. No capítulo 15, o que nós temos é simplesmente Jesus, depois de ter conversado com os fariseus, ele traz 3 grandes parábolas que na verdade são uma parábola só. Jesus conta a parábola de que eram 100 ovelhas, o pastor percebeu que uma se perdeu, deixou 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. E esse pastor volta e se alegra, porque ele encontra a ovelha perdida. Corta, Jesus emenda uma segunda parábola que ele fala que era uma mulher que tinha 10 dracmas, perde uma, varre, faz aquela faxina na casa, provavelmente o marido fica com rinite, alergia por causa do pó que a esposa tem de abrir e tirar todas as roupas do armário. Certa correspondência com a realidade, meus irmãos, é pura coincidência. Mas a questão é essa: a mulher encontra a dracma perdida e faz grande festa, porque encontrou a moeda perdida. Jesus corta e ele emenda a parábola famosa, que é a parábola do filho pródigo, que um filho se perde. O filho vai, experimenta dos dessabores dessa vida, e de repente o filho volta e o pai desse filho fala que é um filho amado, que foste achado. E o pai reencontra este filho amado. E o que nós temos, meus irmãos, é exatamente isso. Nós temos simplesmente que a ovelha, na primeira parábola de Lucas, no capítulo 15, ela não é uma pura coincidência, mas ela é literalmente a conclusão da vida de Zaqueu. O que nós temos é quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, e de repente a gente tem simplesmente no verso 1, tendo Jesus entrado em Jericó e ia atravessando a cidade. Nós precisamos entender o que isso faz, e muitas vezes a nossa leitura passa despercebida e a gente nem se atenta em alguns detalhes do texto. A gente precisa entender que Jesus está voltando de uma grande viagem em direção a Jerusalém. E antes dessa passagem de Zaqueu, Jesus comenta
Jesus comenta de que ele haveria de sofrer, ele haveria de ser crucificado, ele antecipa as suas dores que iriam acontecer em Jerusalém. E o que nós precisamos lembrar é que Jesus está em direção a Jerusalém, para que ele possa ter a sua entrada gloriosa e que as suas dores tivessem o seu início. Jericó é como se fizesse parte do caminho, mas não havia a mínima necessidade de que Jesus parasse em Jericó. Não fazia o mínimo sentido numa trajetória, na viagem de Jesus, ele parar e se deter em Jericó. Mas o que nós temos é simplesmente de que Jesus, intencionalmente, ele entra em Jericó. Jesus intencionalmente entra em Jericó e a gente precisa entender uma coisa que é muito importante aqui. Jesus simplesmente ele muda o seu roteiro, ele muda a maneira pela qual ele está conduzindo a sua viagem. É como muitos de nós provavelmente já fizemos. Nós estamos fazendo alguma viagem de carro e de repente a gente olha e simplesmente fala assim, vou parar neste Graal, vou parar aqui no Rei da Pamonha, vou parar nesse lugar que não faz o mínimo sentido. Você está chegando em São Paulo, mas para que você vai parar? E o que nós temos é exatamente Jesus fazendo isso. Jesus está voltando para Jerusalém. Jesus está na sua viagem, ele está intencionado, focado em direção a Jerusalém, provavelmente preocupado, calmo e tenso, entenderam de todas as coisas que iriam acontecer logo quando ele chegasse em Jerusalém. E ele simplesmente olha para os seus discípulos e fala, vou dar uma passada ali em Jericó. Aí todo mundo provavelmente que acompanhava Jesus falando, mas não faz o mínimo sentido. Mas é sim exatamente isso, Jesus está à procura da ovelha perdida. E o interessante é que Jesus usa um verbo que muitas vezes passa despercebido. É um verbo de que quando ele fala de que era necessário, aqui é uma questão de que não era necessário porque Jesus precisava abastecer o carro. Não era necessário porque Jesus precisava comprar comida, comprar pão de semolim que é feito na chapa, quando você abastece mais de R$50 no Graal. Meus irmãos, não era simplesmente essas questões necessárias, mas era uma necessidade divina. Jesus simplesmente entende de que havia uma necessidade divina do plano redentor de Cristo Jesus que ia ser manifestado naquela parada intencional em Jerusalém. Simplesmente o que nós temos é que Jesus demonstra de que ele estava olhando para todas as coisas e ele percebeu de que uma das suas 100 ovelhas estava encontrada naquela cidade. E de que Jesus então deveria demonstrar a seus discípulos de que a parábola das 100 ovelhas não era simplesmente um ensinamento, uma parábola, não era um ensinamento literário, mas poderia ser concretizado na maneira real das coisas como Cristo Jesus contava a sua história. É o que nós temos uma grande ironia quando nós olhamos para ela. O que nós temos é simplesmente que Zaqueu sobe numa árvore, e o texto é muito explícito para mostrar os motivos. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E a questão, meus irmãos, não era simplesmente uma questão de miopia. Giovanni, eu esqueci meu óculos. Os irmãos não fazem ideia, mas agora eu entrei para o grupo dos óculos. E eu não enxergo, às vezes eu termino o culto na igreja e eu estou lá assim, cegueta. Agora pela manhã, tudo bem, no final do dia eu fico com os olhos mais vermelhos do que de costume. E não era simplesmente isso, de que Zaqueu tinha uma certa dificuldade, ou porque Zaqueu era pequenininho, como a gente gosta de brincar. Mas Zaqueu não podia ver a Cristo Jesus. Não era simplesmente uma dificuldade técnica, não era simplesmente porque lhe faltassem informações, mas ele precisava de mais esforço ou ele precisava de um ângulo melhor. Mas é porque Zaqueu é a ovelha que está perdida, que simplesmente não consegue ver o seu pastor. Zaqueu é simplesmente a ovelha que está lá, perdida. Como todos nós ficamos em um dado momento em nossa história, perdidos, olhando como sem rumo, tentando encontrar alguma solução, tentando encontrar resposta para a nossa vida. Muitas vezes as respostas que nós buscávamos eram na comida, eram nos relacionamentos, era no trabalho, era na política, ou era na alegria, ou em outras coisas. Quantas vezes nós nos perdemos porque nós não conseguimos ver a Cristo Jesus? E o interessante é que Zaqueu perdido em sua própria história, Zaqueu como a ovelha perdida, simplesmente nós temos um ponto muito interessante. Zaqueu estava perdido exatamente como todos os 3 elementos da parábola de 15. E o que nós temos é simplesmente um verbo que eu vou só antecipar, só puxar um fiozinho lá da frente, mas eu voltarei nele. Mas é um verbo muito interessante que é "e o que estava perdido". Não é simplesmente um acidente que se perdeu, sabe aquele controle que caiu no vão do sofá? Não é simplesmente aquele sapato ou aquela meia ou aquela chave de carro que simplesmente você colocou no bolso de uma jaqueta e de um paletó, alguém guarda, misteriosamente as roupas vão parar dentro do armário e é simplesmente essa chave perdida, você não encontra.
Na minha casa a gente tem 2, 3 controles de televisão, porque simplesmente eles somem periodicamente. E a questão não é simplesmente porque algo se perdeu, mas esse perdido, mas foi encontrado, o que nós temos é simplesmente a obra redentora de Cristo Jesus. É um perdido que humanamente era impossível de ser encontrado. É um perdido de que por mais que a gente fizesse todo o esforço capaz humano, nós nunca conseguiríamos encontrar esse objeto se não fosse pela obra de Cristo Jesus. Então o que nós temos é simplesmente Lucas nos mostrando que nós devemos reconhecer em Zaqueu que ele é a ovelha perdida. Meus irmãos, é aqui que nós começamos a perceber como o evangelho é maravilhoso. Pois a ovelha, ela não é cobrada de ser encontrada. A ovelha, ela não é cobrada de que ela encontre o caminho. A ovelha não é cobrada de que ela descubra como que ela tem que sair de onde ela se meteu. Mas nós temos simplesmente um bom pastor que ele procura todas as coisas. Nós temos um bom pastor que ele é quem consegue encontrar e ver todas as coisas. Zaqueu é literalmente como a ovelha, que ele não consegue ver as coisas, ele não consegue ver os momentos, ele não consegue ver Cristo Jesus, ele tenta buscar de diversas formas para encontrar Cristo Jesus, e simplesmente ele não consegue, porque ele é a ovelha que se perdeu, e que precisa ser encontrada. Nós podemos nos reconhecer nessa ovelha, pois como ovelha que não, como ovelha, nós não voltamos para nós mesmos. Como a ovelha, nós estamos tentando encontrar, nós batemos a cabeça, nós entramos em situações perigosas. Muitas vezes nós caímos em certos buracos, caímos em certos desafios. Muitas vezes nós prendemos os nossos chifres em árvores, nós prendemos os nossos chifres em nossos próprios problemas que nós criamos. Meus irmãos, nós somos como essas ovelhas. Nós somos exatamente como a ovelha que está perdida. Mas há nessa cena algo ainda mais humilhante. Ao mesmo tempo ainda mais doce, meus irmãos. Nós somos como essa ovelha que muitas vezes se perde. Isso pode fazer com que alguns de vocês pensem, não, mas Lucas, mas eu sei encontrar as respostas para os meus problemas. Eu sei encontrar a solução. Eu sei que se escalasse o Adriano como camisa 10, talvez o Brasil ganhasse. Eu sei que se determinado candidato fosse o presidente, a resposta seria totalmente diferente. Ou eu sei que se eu tivesse respondido de outra forma em uma determinada conversa, o caminho da minha vida teria sido outro. Mas a questão aqui meus irmãos, nós somos como uma ovelha que não sabe encontrar as respostas. E a melhor parte, meus irmãos, é que nós não precisamos. Nós não precisamos encontrar resposta para os nossos problemas. Nós não precisamos encontrar uma solução para nenhuma dessas situações. Por quê? Porque isso é o meu segundo ponto, meus irmãos. No segundo movimento, nós veremos que nós somos como a dracma. Nós somos como aquela moeda perdida, pois nós fomos achados no movimento que não parte de nós. Nós fomos achados por algo que não foi aquilo que nós fizemos. Quando nós olhamos para a nossa história, muitos de vocês, e eu conheço a história de muitos de vocês, muitos de nós podemos lembrar e olhar para a nossa própria história e falar assim, não faz o mínimo sentido eu estar sentado hoje num domingo de frio, numa igreja. Não faz realmente o mínimo sentido. Eu nunca ia escolher estar aqui. Eu nunca ia querer estar aqui. Mas Cristo Jesus me encontrou. Cristo Jesus foi até um determinado momento e Ele me achou e me trouxe até aqui. Assim, meus irmãos, como a dracma perdida, é a segunda parábola que eu comentei e trouxe, que nós temos em Lucas 15. A dracma que é perdida, ela é inerte, ela é como uma moeda que simplesmente rolou para debaixo de um móvel. Ela é como aquele controle que caiu às vezes embaixo do sofá e que nós nunca encontraríamos. E que nós podemos às vezes varrer a casa, levantar móveis, abrir todas as gavetas, olhar dentro do bolso de todas as calças, paletós, jaquetas e tudo que está dentro da nossa casa. E aquele objeto perdido pode fazer o quê para ser encontrado? Nada. Aquele objeto perdido pode fazer o quê? Ele pode emitir uma luz, ele pode gritar, eu estou aqui. Por mais que a tecnologia avance, a gente usa às vezes o celular para poder fazer com que o nosso relógio faça um barulho para a gente conseguir encontrá-lo. Mas o objeto perdido pode fazer o quê? Nada, meus irmãos. E é exatamente este o movimento que governa o coração dessa passagem. É exatamente aqui, a parte central, desses 9 versículos que nós temos nesta manhã. Quando nós olhamos para o verso 5, o que nós temos é: quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para cima e disse para Zaqueu, desce depressa. Jesus olhou para cima e disse para Zaqueu, desce depressa. Está aqui, meus irmãos. O versículo de virada de tudo, talvez seja o versículo mais importante.
Se você fosse fazer uma anotação na sua Bíblia, se você fosse grifar um versículo, eu particularmente sugeriria: risque o versículo, grave, grife, ponha setinhas, mas guarde o versículo 5, porque é Jesus olhou para Zaqueu. Jesus encontra Zaqueu e diz: desce depressa, Zaqueu. Zaqueu sobe e quando ele é alcançado pelos olhos de Cristo Jesus, simplesmente é Jesus olhando para ele. Não é ele que procurou, não é Zaqueu que fez esforço, não é Zaqueu que faz alguma coisa. Assim como a dracma que ela é encontrada, Jesus é o que chama pelo seu nome. Meus irmãos, muitas vezes passa despercebido. A gente pensa: mas Jesus conseguiu ver Zaqueu porque Zaqueu subiu no sicômoro. Não, meus irmãos. Como é que Jesus chama Zaqueu pelo nome? Como é que Jesus sabe o nome exatamente daquele homem que subiu naquela árvore? Como é que Jesus conhece a história de Zaqueu? Porque Zaqueu não só era a ovelha perdida, mas Zaqueu era simplesmente a moeda que havia rolado para debaixo de um móvel, a moeda que caiu no meio de um estrado, é a moeda que havia se perdido. Zaqueu era o filho de Abraão que havia se perdido. E Jesus entra em Jericó intencionalmente para encontrá-lo. Jesus entra em Jericó intencionalmente. Jesus chama-o pelo nome e diz aquilo que Zaqueu precisava ouvir: importa que eu fique hoje em tua casa. E o interessante é que nós temos um verbo aqui que passa despercebido, é que simplesmente havia uma necessidade divina, meus irmãos. Não é simplesmente o mérito de Zaqueu que explica a sua escolha, mas é a intenção de Cristo Jesus. Importava para Cristo Jesus que ele fosse à casa de Zaqueu. Não importava para Zaqueu receber Cristo Jesus, mas importava para o próprio Cristo Jesus que ele fosse. Não é sobre nós, meus irmãos. Não é sobre o que nós fazemos. Não é sobre aquilo que nós temos sobre nossas mãos. Não é sobre aquilo que nós temos em nossa própria força ou nossa própria capacidade. Mas é sobre aquilo que o bom pastor tem para fazer conosco. A moeda, quando se perde, ela continua sendo uma moeda perdida. Uma moeda, quando se perde, ela continua sendo uma moeda. Mas, meus irmãos, quantas moedas, às vezes, a gente sentiu falta? Quantas vezes a gente precisou de um controle de televisão e a gente não encontrou? E as televisões hoje em dia não tem mais aquele botão para ficar mudando de canal. Quantas vezes a gente precisou encontrar uma chave de carro e a gente simplesmente não conseguia encontrar? O objeto continua perdido e o objeto não muda. Mas a questão é, o objeto perdido ele é importante para aquele que procura. O objeto perdido ele tem valor para aquele que procura. E o objeto perdido aqui, meus irmãos, é o próprio Zaqueu. E ele tem um valor precioso. Ele tem um valor que muitas vezes a gente não leva em consideração e a gente não pensa, a gente às vezes nem considera. Certa vez eu conversava com os irmãos da congregação de Parque João Ramalho, onde eu trabalho. E eu conversando com aqueles irmãos, eu simplesmente dizia para eles assim, eles me perguntaram: mas Lucas, mas por quê? E eu falava para eles: meus irmãos, vocês precisam entender. O desejo do meu coração de servi-los é porque vocês são profundamente preciosos para Cristo. E assim como os irmãos de João Ramalho, vocês são profundamente preciosos para Cristo. São preciosos para mim, para Giovana, para Luísa, para Samuel, para Aninha, por todo o carinho, pelos anos que nós caminhamos com vocês. Mas quando a gente entende que vocês são preciosos, como o próprio Paulo fala no capítulo 11, a partir do verso 33, a profundidade da riqueza. E aí a gente precisa entender que riqueza é essa. Qual é essa riqueza que Paulo fala? Se Cristo, se Deus é o autor de todo ouro, se Deus é o dono de todo ouro, toda prata, todo bem precioso, que riqueza é essa? É a riqueza do sangue do próprio Senhor. É a riqueza do sangue do Filho de Deus. É a riqueza do sangue de Cristo Jesus que foi derramado por cada um de nós. Então, quando a gente entende que nós somos a dracma perdida, nós somos o bem precioso, que Cristo Jesus topou derramar o seu sangue para nos encontrar. Agora as coisas começam a fazer sentido de por que Cristo Jesus diz: importa que eu fique na tua casa hoje. Importa tanto que Cristo Jesus se dispôs a derramar o seu próprio sangue por cada um de nós. Importa que Cristo Jesus hoje chegue e se aproxime de cada um de vocês hoje. Importa tanto, meus irmãos, que o nosso Senhor se dispôs a derramar o seu próprio sangue por cada um de vocês. E aqui, meus irmãos, o que nós temos é simplesmente uma inversão que nós precisamos entender, uma inversão extremamente importante. Numa casa, quando nós pensamos e entendemos do Antigo Oriente Próximo, na época de Jesus,
Era o dono da casa que convidava a sua visita. Era o dono da casa que chegava e falava: hoje eu vou fazer um grande banquete, eu vou convidar o Lucas, eu vou convidar o Lívios, eu vou convidar o Felipe, eu vou convidar o presbítero Ricardo. Era o dono da casa que chegava e convidava. Não acontecia do visitante falar: eu vou na tua casa hoje. Até mesmo a gente, brasileiro, 2026, a gente acha isso estranho se alguém chega e fala: vamos só na sua casa hoje. Eu liguei para o reverendo Wagner e falei: eu vou na tua igreja no domingo. Ele falou: você é bem-vindo, quer almoçar com a gente? Eu falei: claro. Isso é meio estranho, a gente não está acostumado com isso. Alguém chegar e falar: eu vou almoçar na sua casa hoje. A gente acha estranho, a gente acha essa pessoa meio entrona, meio deselegante. E o que nós temos é exatamente isso, meus irmãos. É simplesmente Cristo Jesus quebra toda a ordem, quebra toda a regra. E Cristo Jesus se autoconvida. Ele toma para si a iniciativa da hospedagem. Ele entra na casa de Zaqueu antes mesmo que Zaqueu tivesse coragem de pedir. Antes mesmo que Zaqueu soubesse que Jesus pediria. A dracma não chama a mulher para que ela seja encontrada. A dracma não faz sinal nenhum para que ele pudesse ser encontrado. É a mulher que acende a luz. É a mulher que move os móveis. É a mulher que varre a casa. É a mulher que faz todo o esforço para encontrá-la. Na parábola de Lucas 15. Quanto nós, meus irmãos, ainda que nós possamos imaginar, primeiro nós precisamos entender que nós não somos dignos de receber essa visita. Nós não somos dignos de arrumar a nossa casa. Nós não somos dignos de receber esse hóspede. Nós não somos dignos de colocar um banquete à mesa deste hóspede. E o interessante, meus irmãos, é que esse hóspede simplesmente decide entrar em nossa casa. Que Cristo Jesus simplesmente decide entrar em nossa casa. Mas nós não precisamos fazer um banquete, nós não precisamos fazer um jantar. A gente não precisa ligar e pedir pizza. Porque Cristo Jesus nos avisa: eu vou entrar na tua casa. Eu vou fazer um banquete na tua casa. E eu vou oferecer o alimento para a sua casa. E o interessante, meus irmãos, é que nós lembramos e possamos descansar no simples fato de que Cristo Jesus disse aos seus apóstolos: eu voltarei para junto do meu Pai. E eu prepararei morada. E quando Cristo Jesus voltar e nos levar para esta morada, nós vamos sentar a uma mesa e nós vamos nos alegrar, nós vamos comer, nós vamos nos festejar, nós vamos beber vinho e comer churrasco. Porque Cristo Jesus é quem nos convida para que nós possamos entrar agora na sua casa. O que nós temos é exatamente isso, meus irmãos. A multidão murmurava, verso 17. Todos murmuravam dizendo: ele se hospeda com homens pecadores. Repara que o que nós temos aqui é exatamente isso. É exatamente o que nós fazemos quando nós achamos que sabemos escolher melhor quem deve ser escalado. Ou nós achamos que o nosso candidato que é o melhor candidato para resolver o problema do nosso país. Ou quando nós pensamos que a nossa resposta, o nosso movimento é o melhor movimento para todas as coisas. Nós estamos fazendo exatamente igual aqueles homens que murmuravam, porque aqueles homens olhavam para Jesus e falavam: Jesus, ele não é a melhor pessoa para que você jante na casa dele. Jesus, ele não é a melhor pessoa para que você entre na casa dele e banqueteie. E o que Jesus diz é simplesmente: vocês não sabem. Vocês não entenderam que ele é a ovelha perdida. Vocês não entenderam que ele é a dracma perdida. A multidão já tinha proferido a sua sentença, ela já sabia quem era o pecador daquela cidade. Eles já tinham votado, eles já tinham escalado, eles já tinham escolhido. Mas no Evangelho de Lucas o que nós temos é simplesmente para que nós precisamos lembrar. O Evangelho de Lucas foi escrito a Teófilo, e aqui vale um ponto para que nós recapitulemos. Talvez os irmãos não lembrem, mas em 2024 eu preguei no começo do Evangelho de Lucas, explicando quem era Teófilo. Puxa no YouTube, se eu não me engano foi 2024, em algum momento na história de 2024. Teófilo aqui é uma forma muito interessante, porque Lucas chama de excelentíssimo Teófilo. E esse excelentíssimo é um pronome de tratamento de carga jurídica. Esse pronome excelentíssimo, ele só aparece mais 2 vezes nos livros de Atos. É Lucas quem usa excelentíssimo Teófilo, excelentíssimo Agripa e excelentíssimo Félix. É um pronome sempre retratando para falar de alguém que tinha poder judiciário do Império Romano. E o que a gente consegue entender, a primeira pessoa que talvez tenha comentado isso, além dos pais da igreja, a gente volta para Erasmo de Roterdã, e outros comentaristas trazem de que Teófilo era aquele que
era o amigo ou a pessoa no qual Lucas estava escrevendo como uma carta de defesa. O Evangelho de Lucas e também o Evangelho de Atos, os dois livros, Lucas e Atos, são uma grande carta de defesa de Lucas para que aquele procurador romano que iria julgar o apóstolo Paulo entendesse por que estavam denunciando o apóstolo Paulo. Então a gente, quando começa a entender que tudo isso daqui é uma grande peça de defesa, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Então o que nós temos é, Zaqueu diante de nós é quase como uma prova de um tribunal. A prova de que o reino alcança exatamente aquele, e que o veredito religioso das ruas é muitas vezes simplesmente para condenar. Quantas vezes nós olhamos para um ímpio e falamos, não queremos o ímpio aqui? Quantas vezes nós olhamos para alguém, um grande pecador, e nós falamos, não queremos um pecador aqui? Meus irmãos, quantos de nós, se olhássemos para um travesti, para um homossexual, para alguém de uma matriz política que nós não concordamos, ou que às vezes nós repudiamos, se ele entrasse e sentasse do nosso lado e falasse, eu quero ouvir sobre esse Jesus, quantas vezes nós repudiaremos essas pessoas? Quantas vezes nós pensamos que a igreja é só para os crentes e a gente acha estranho quando a gente convida uma pessoa que não é crente para ir na igreja? É exatamente isso que Lucas está nos mostrando. É uma prova de que o reino alcança exatamente aqueles que merecem ser alcançados por Cristo Jesus. O nosso testemunho, meus irmãos, não é que eu busquei a Deus. Nós somos a dracma que não tem testemunho de busca própria. Ela só tem o testemunho de ter sido encontrada. E isso demonstra que a raiz do orgulho, ela é profundamente destruída pela graça do Evangelho. Então, meus irmãos, nós podemos descansar, pois nós fomos achados, sem termos contribuído nada para a busca. Nós fomos encontrados, mas a graça não acha, não deixa quem for achado do mesmo jeito que encontrou, mas a graça transforma aquele que foi encontrado. A graça de Deus transforma aquele pecador que foi encontrado por Cristo Jesus. E esse, meus irmãos, é meu terceiro e último ponto. Nós somos os filhos, nós somos o filho trazido de volta para uma restituição alegre. Nós somos o filho pródigo, que é trazido de volta para junto dos braços do Pai, numa restauração alegre e de grande alegria. E aqui nós temos exatamente, é o filho da terceira parábola de Lucas 15. Ele é perdido e depois ele é achado, ele é restaurado. Ele responde, não porque ele merece ser o resgate, mas que ele já fora dada por ele, mas porque ele foi resgatado. E o que nós temos é simplesmente isso. Olha o que Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor Jesus, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E o texto diz aqui, meus irmãos, é que simplesmente é um gesto formal. O verbo presente aqui, o verbo usado aqui para dar, para restituir, ele mostra um presente, uma decisão tomada naquele momento. Não era uma decisão, não era um eu vou dar, eu vou estar dando, eu vou dar e na hora que você tem que desembolsar o seu dinheiro você começa a pensar. Não, o que nós temos é simplesmente Lucas mostrando que Zaqueu estava convicto na sua decisão de que ele iria restituir. E não era simplesmente uma descrição de um costume. Mas aqui não é uma restituição para alguém que está querendo comprar a sua salvação, uma restituição de algo que ele estava fazendo porque ele entendia que é algo bom, mas o que nós temos é simplesmente, ele vai dar 4 vezes mais. Era alguém que entendeu o poder do Evangelho, era alguém que entendeu o poder da graça, era alguém que entendeu o poder de Deus que transforma, que muda, que ressignifica todas as vidas. O que nós temos, meus irmãos, é quando a gente volta em Êxodo, capítulo 22, verso 1, ou Levíticos, capítulo 6, verso 5, a lei de Deus exigia que houvesse um acréscimo de apenas 1/5. Se eu defraudei alguém, eu deveria restituir essa pessoa em apenas 1/5. Só que o interessante é que Zaqueu não devolveu o mínimo. Zaqueu não simplesmente cumpriu a lei. Zaqueu transbordou a lei. Zaqueu, pela graça de Deus, pelo impacto da obra de Cristo Jesus, ele não dá apenas 1/5 de quem ele havia defraudado, mas ele dá 4 vezes mais. Ele dá 4 vezes mais a quem ele havia agido mal. E então, meus irmãos, vem a palavra de Cristo Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação, meus irmãos.
Hoje mesmo. Ele disse a mesma coisa na sinagoga de Nazaré. Cristo Jesus iria dizer a mesma coisa ao ladrão na cruz. E aqui há uma reinscrição de Zaqueu no povo da aliança. Zaqueu é reenxertado, assim como Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, de que nós somos como a oliveira brava. Nós somos simplesmente uma oliveira que é enxertada na oliveira verdadeira. Nós somos reinseridos nos termos da aliança. Nós somos restaurados. Nós somos redimidos. Nós somos restaurados pela obra de Cristo Jesus. A multidão havia excluído, mas Cristo o reinsere. O perdido é redefinido por aquele que acha, não por aqueles que o julgam. A nossa identidade é encontrada em Cristo Jesus, pelo que Cristo Jesus fez por nós, não pelo que as pessoas possam vir a dizer para nós. Percebam, meus irmãos, Zaqueu, ele sozinho, Zaqueu é a ovelha perdida. Zaqueu é a dracma que foi encontrada sem mérito. E Zaqueu é o filho que foi restaurado e que responde. E nós, meus irmãos, quem nós somos? Nós somos exatamente essas três, porque a graça de Cristo Jesus operou em nossas vidas. Nós somos exatamente a ovelha perdida que foi encontrada por Cristo Jesus. Nós somos a dracma perdida que foi reencontrada pela obra de Cristo Jesus. E nós somos o filho que é restaurado e que responde em alegria à voz do Pai. Então, meus irmãos, para concluir, eu gostaria de recapitular alguns pontos. Uma ovelha, ela não se acha no caminho. Uma ovelha perdida, a única coisa que ela consegue fazer com eficiência é permanecer perdida. Uma dracma achada por uma busca, ela não muda nada naquela busca. Uma dracma continua lá empoeirada, sendo lambida por baratas e beijada por formigas, como os meus filhos acreditam. Uma coisa perdida continua lá debaixo, acumulando seu pó, e que não tem nada que possa ser feita. E assim como o filho perdido, é o pai que restaura esse filho. Não são três evangelhos, meus irmãos, mas é o mesmo evangelho que fala naquela época, que falou na história, que fala aos nossos corações hoje. E aqui, meus irmãos, está o fio que amarra todas as coisas. Aqui, meus irmãos, está o ponto central dessa passagem. Mais um versículo para você anotar. Crianças, desenhem esse versículo. O verso 10 diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E essa frase, meus irmãos, ela ecoa com o Antigo Testamento. Ezequiel 34, verso 16, onde o próprio Deus declara: buscarei, eu Yahvé, buscarei as ovelhas perdidas. Nós precisamos ler o verso 10 à luz de Ezequiel 34 inteiro. Porque atrás de Lucas 19, meus irmãos, o que nós temos é simplesmente Deus acusando de que falsos pastores de Israel, eles simplesmente pastoreavam seus próprios ventres. Falsos pastores de Israel, eles não buscavam as ovelhas perdidas, eles não curavam as ovelhas enfermas. E eles não cuidavam, eles simplesmente pastoreavam seus próprios interesses. E Ezequiel simplesmente denuncia que em um dado momento na história, o próprio Deus desceria e o próprio Deus seria o pastor que procuraria as suas ovelhas perdidas. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Meus irmãos, entendam isso. Quando nós cantamos, Tu és soberano, nós precisamos entender que aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que detém o poder sobre os céus e sobre a terra, aquele que chamou a realidade e a existência pelo poder do seu próprio nome, fez um desvio na sua viagem para encontrar uma ovelha perdida. Fez um desvio. Passou por Jericó simplesmente para encontrar uma ovelha perdida, que era Zaqueu, um homem pequenininho que teve que subir na árvore porque não conseguia ver todas as coisas. E o que nós temos é simplesmente: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E essa é a promessa que em Jericó ela é cumprida. Quando nós olhamos para Lucas 15, quem busca a ovelha é o pastor. Quem busca a dracma é a mulher. Quem espera o filho é o pai. São os três que buscam, são os três que encontram, são os três que agem e são os três que se alegram com a conquista. E em Lucas 19, verso 10, os três se resolvem numa só pessoa. O pastor, a mulher e o pai se apresentam em uma só pessoa. E essa pessoa pode ser chamada, como o livro de Daniel diz, o Filho do Homem.
O Filho do Homem veio para buscar e encontrar todos os pecadores. O Filho do Homem veio para restaurar a nossa história. O Filho do Homem veio para agir no tempo e na história. O pastor de Ezequiel desce ao vale atrás da ovelha perdida. O Deus que não confiou a busca a nenhum outro líder. O Deus que não confiou a busca a nenhum outro homem. O Deus que confiou a essa busca a nenhuma outra pessoa, mas a não ser o seu próprio Filho. Este Deus, o Filho do Homem, desce para nos encontrar. Este Deus desce para nos encontrar, para nos abraçar, para nos convidar, para que nós nos alegremos com Ele. É aquele mesmo Deus que desce à praça, que desce à cruz, que se fez próprio. Ele mesmo se fez perdido por nós. Ele mesmo se fez contado entre os transgressores por nós. Ele mesmo nos encontrou. Nós que estávamos perdidos, mas fomos encontrados em Cristo Jesus. E meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, quando nós olhamos para o feito maravilhoso de Cristo Jesus na história por nós, nós lembramos do que o apóstolo Pedro, que viu essa história. Pense, meus irmãos, o apóstolo Pedro, que viu essas histórias, que viu todas essas coisas olho a olho, ele viu Jesus olhando para Zaqueu. O apóstolo Pedro viu Jesus decidindo mudar o caminho da história para parar em Jericó. Simplesmente o apóstolo Pedro relata em 1 Pedro 2,25, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós estávamos desgarrados. Eu estava desgarrado na minha história. Minha esposa, meus filhos, cada um de vocês aqui sentado, das crianças aos adultos, nós, em algum momento nas nossas histórias, nós estávamos desgarrados. Em algum momento na nossa história nós estávamos perdidos, tentando encontrar uma resposta, ouvindo a acusação do que os outros jogavam sobre nós por causa dos nossos feitos e das nossas mazelas. E Cristo Jesus, Ele é o bom pastor, que veio a encontrar cada um de nós. E é só por isso, meus irmãos, nunca antes disso, que se pode falar em resposta. A única resposta que realmente vale. A única resposta para a pergunta que ecoa na história. A única resposta que verdadeiramente vale é que Cristo Jesus é o bom pastor que veio até nós. A igreja não vive para comemorar as suas próprias buscas. A igreja não vive para celebrar os seus próprios vencimentos ou suas próprias coisas. Nós não existimos para comemorar as coisas que acontecem nesta realidade. Mas a igreja vive para se alegrar na gratidão por ter sido encontrada. A igreja se alegra, a igreja festeja, porque nós podemos experimentar daquilo que Zaqueu experimentou. Porque nós fomos chamados para que nós nos alegremos. Nós fomos chamados para que nós sentemos à mesa. Não a de hoje. Eu passei lá embaixo, está cheiroso, meus irmãos. O presbítero Felipe estava fazendo um negócio cheiroso lá na panela. Mas não é esse banquete. Esse banquete também. Mas não é apenas esse banquete. Nós fomos chamados para que nós nos assentemos à mesa, juntamente com Cristo Jesus. Nós ouvimos alguns de cima da árvore, outros de debaixo do banco, outros dentro do carro, outros convidados por um vizinho, outros convidados por um filho ou pela mãe, outros desde a barriga da mãe. Mas nós ouvimos uma história de alguém, que em um dado momento simplesmente nós ouvimos essa história como que se este alguém falasse aos nossos corações. Como se esse alguém chegasse para mim e falasse assim: Lucas Silveira Fogaça, hoje é dia de banquete na sua casa. Hoje é dia de se alegrar, porque eu me alegro contigo, porque eu te encontrei, ovelha perdida. Hoje é dia de que a festa há de habitar na sua casa. Hoje é dia de nós nos alegrarmos pelo que Cristo Jesus fez na nossa história. E hoje é dia de nós respondermos a esta obra de Cristo em nossas vidas. Zaqueu restituiu 4 vezes mais. O que nós podemos fazer? Como nós vamos responder a essa história? Como nós vamos voltar para a nossa vida? Como nós vamos voltar amanhã? Com nossas reuniões, com nossos trabalhos, com nosso trânsito, com preocupação com os nossos filhos, com preocupação com os nossos netos, com preocupação com os nossos pais. Como nós vamos voltar e responder? É esta a pergunta que deve ficar em nossos corações.
Mas antes dessa pergunta, nós devemos entender. Cristo Jesus desviou para encontrar a ovelha perdida. Cristo Jesus percorreu para nos encontrarmos. Porque nós somos esta ovelha perdida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos tantos a nos alegrarmos, ó Pai, na sua bondade. Nós temos tanto a nos alegrarmos, ó Deus, no seu cuidado. Nós estávamos perdidos, ó Deus, e o Senhor nos encontrou. Nós estávamos, ó Pai, empoeirados, inertes, parados, mortos. E o Senhor nos achou e nos deu vida. Nós éramos, ó Pai, vergonha diante da sociedade. E o Senhor nos convidou para que nos alegrássemos contigo. E é isso que o Senhor faz na nossa história. Nós podemos nos alegrar, porque nós éramos, ó Pai, a ovelha perdida, e o Senhor nos encontrou. Alegra nossos corações, ó Pai. É o que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém.